legal quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. O programa Educação em Ação. Notícias, debates, entrevistas e informações para toda a região. Absolutamente tudo sobre educação. O programa Educação em Ação está no ar. Apresentação: Jorge Strauss. Comentários de Lucas Sequinel. 14 horas. Muito boa tarde, Cocal do Sul e região. Estamos começando hoje Educação em Ação, Lucas, às 14 horas e 15 minutos, por problemas técnicos que tivemos, mas a gente conseguiu resolver rapidamente. Boa tarde, Fomos Lucas. eficientes. Fomos boa muito tarde. eficientes. Primeiramente, Estela da Sensupeg, uma boa tarde. Nos chamou aí de Garotos de Ouro, Lucas. A gente tá valendo aí alguns quilates, então... Um grande abraço para nossa parceira aí, Nossa novos projetos sendo desenhados aí junto com a Sensupeg. Estamos aí fazendo projetos, trabalhos bem legais aqui para a região de Cocal do Sul. E a nossa rádio não tá só na região de Cocal do Sul, né? Nós estamos aí em outras cidades também. E eu soube que estamos em outros países, é isso, Lucas? Isso. De vez em quando nós temos aí alguns ex-alunos, alguns ex-colegas falando que acompanham nosso trabalho de Portugal, através dos Estados Unidos, pelo aplicativo, né? Sempre lembrando, né, Jorge? Sempre temos um amplo acesso, né? Uma ampla divulgação das notícias envolvendo educação. Porque nós temos aí nosso aplicativo da Rádio 87.9, nós também temos o nosso site, nós temos aí também o nosso Instagram, constantemente alimentado, né, Jorge? Essa semana eu coloquei notícias, eu não sei se tu sabe, mas, depois a gente vai falar sobre o estado de Santa Catarina, que está aí com algumas mudanças referente, Lucas, à ocupação das salas de aula. A gente vai falar hoje sobre esse assunto, tá? A gente sabe aí que a pandemia não parou, continua, as vacinações estão em processo, mas estamos ainda numa época de pandemia. Por isso que nós temos o recado da Secretaria da Saúde, aqui de Cocal do Sul, referente ao coronavírus. O que é importante saber sobre o coronavírus? O coronavírus ainda é uma ameaça para todos. Por isso, precisamos ficar em alerta. Cuide de sua higiene, lavando as mãos ou usando álcool em gel. Use máscara em ambientes públicos ou privados. Mantenha a distância de 1,5 metro de outras pessoas. Caso tenha sintomas como tosse, febre, dor de garganta ou dificuldade para respirar, procure imediatamente o centro de triagem ou unidade de saúde. Cocal do Sul contra o coronavírus. Secretaria Municipal de Saúde. Então tá aí, Cocal do Sul contra o coronavírus. A Secretaria de Saúde aqui de Cocal do Sul estão aí empenhados ativamente junto com o seu prefeito, Fernando de Favre, para que aí os grupos sejam todos vacinados de acordo com a sequência, que são 4 grupos, né? Isso. Falando nisso, Lucas, o secretário de Saúde foi até na Câmara Legislativa de Criciúma, né? Isso já na terça-feira, em sessão de tribuna livre, e nesse espaço foi dialogado a questão dos grupos da vacinação, mas eles alegaram que não tem como fazer uma alteração, né? Não tem como pessoas do grupo 4 serem vacinados na sequência do 2. Isso. Só que essa semana eu pesquisei muitas notícias sobre o quê? No Piauí, por exemplo, em outras regiões, norte, nordeste, principalmente nordeste, os professores estão sendo encaixados como grupo 2. Grupo 2. Que já serão os próximos a serem vacinados. Acredito que a tendência, né, em outros estados, que sejam adotadas medidas, algumas estratégias para que os professores se encaixem também no grupo 2 para que tenha aula, né? E a gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre esse assunto. Um outro assunto, Lucas, que eu separei pra gente, uma pesquisa de um especialista, que ele fala sobre que o pós-pandemia,
o sistema educacional está precisando se reconstruir. Isso. Né? É uma pesquisa que a gente vai levantar, que eu trouxe, na realidade é uma entrevista que foi realizada com um especialista da área, tá? O governo do estado irá fornecer internet para os alunos e professores da rede estadual para que eles acessem o sistema remoto. É uma outra notícia que a gente tem hoje. Chamado de patrocínio, né, Jorge? Eu tava vendo então, ali o patrocínio de... O Vampiro, ele deu uma entrevista no nosso maior colégio. Não só o maior colégio em termos de estrutura, número de alunos, mas também o maior colégio eleitoral de Santa Catarina, o IE, né, Instituto Estadual de Educação. A gente tem vários projetos bem legais. Tem um sonho de ficar um tempo lá, conhecer bem essa escola. E no final das contas ele estava falando, né, que na verdade a internet vai ser patrocinada. Que nome diferente, né? Patrocínio de internet. A internet vai ser patrocinada pelo governo do estado. A gente sabe como funcionam os patrocínios do governo. São parcerias. O ministro da Educação anuncia investigação de fraudes no FIES. Isso é uma outra notícia que a gente tem que a gente aqui. Vai ter que debater bastante, né, Jorge? Porque na realidade quando a gente fala do FIES nós estamos falando de um dinheiro, de uma verba que é disponibilizada para estudantes, porém, muitas vezes não cai na mão dos estudantes, as universidades possuem desvios, e quando cai na mão de um estudante que não é uma pessoa, podemos dizer, honesta, isso acaba gerando ainda mais prejuízos para o governo federal. A educação oferta aulas de língua portuguesa para alunos estrangeiros matriculados na rede municipal, isso em Criciúma, tá? Todos pela educação, Lucas. A gente vai conversar sobre esse assunto, tá? É um assunto um pouco polêmico que eu fiz questão de trazer, porque eu gosto de assuntos polêmicos. Eu acho que faz Temos parte... um quadro, né, no imaginário Jorge Polêmico. É o Jorge Polêmico, exatamente. Jorge sempre polemizando assuntos e temáticas regionais. E de extrema importância são eles, certeza, né? Com certeza. Todos pela Educação, ele defende que estudantes voltem às aulas presenciais. E eu trouxe a lei das cotas de novo. Novamente. Tinha sido esquecido pelo Jorge Polêmico. A lei das cotas ainda não cumpriu seu objetivo e precisa ser renovada em 2022, diz o reitor lá do Zumbi dos Palmares. Isso. A gente vai falar um pouquinho sobre... um abraço aqui, para Aparecida Goulart Padilha, a Estela também participando, nosso parceiro da Senspeg, e também nosso colega Gisele Donato, desde Portugal, nos acompanhando sempre. Deixa eu abrir aqui. Sim, uma boa tarde para vocês, sejam bem-vindos ao nosso programa. A Estela, Felipe Bononi, esse que tu leu? Não, esse ainda não li. Sandra Albino, Albano e Bruno Acras. Um abraço para eles. Um abraço para todos os três. Todos os três. A Estela, estivemos lá eu estive lá, o Lucas não foi. Não foi. Eu nem vou dizer por quê. Estive ausente. Alguém tem que trabalhar e botar esse Brasil para frente, né, velho? Eu nem vou dizer por que tu não foi. Eu estou perdendo um amigo aí. Eu estou perdendo uma amizade de longa data. Não desfaça, como é que é? A amizade dos dedinhos. Eu estou perdendo amizades aí, vínculos sendo quebrados. Isso é abandono menor incapaz. Vamos denunciar pro ECA. Vou denunciar. É verdade, dava pra denunciar pro ECA mesmo. Bom, vamos lá, vamos começar com a primeira notícia. Lucas, hoje eu quero começar com o teu quadro. Certo. Vamos lá pelo Educação pelo mundo. Isso, então, Jorge, na verdade, novamente aí eu tenho os 3 quadros, né, a gente sempre caprichando bastante, Educadores do Brasil, Educação pelo Mundo, mas hoje, ao contrário de começar pela Educação pelo Mundo, eu gostaria de começar pelo Educadores do Brasil. Tá bom. E quem que o senhor escolheu? Justamente pela escolha, Demerval Saviani. Quem é que nunca utilizou, cursando uma licenciatura, materiais de Demerval Saviani? Pelo nome eu não lembro, não. Não lembra do Saviani? O nome não. Uma lenda. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais de Demerval Saviani. Educadores do Brasil. Hoje vamos conhecer a história de Demerval Saviani, paulista, nascido na cidade de Mogi Mirim. É formado em filosofia pela PUC, onde também fez seu doutorado e, posteriormente, sua livre docência na Unicamp, Universidade de Campinas. Seu estágio sênior foi na Itália, entre os anos de 94 e 95.
De 67 a 70, lecionou nos cursos colegial e normal. Desde 67, professor no ensino superior. Foi membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, coordenador do Comitê de Educação do CNPq, além de ser coordenador de pós-graduação na UFSCar, PUC e Unicamp. Professor titular colaborador da USP. Foi condecorado com a Medalha do Mérito Educacional do Ministério da Educação e recebeu da Unicamp o prêmio Zeferino Vaz de Produção Científica. Autor de grande número de trabalhos publicados, atualmente é professor emérito da Unicamp e coordenador do Grupo Nacional de Estudos e Pesquisas, História, Sociedade e Educação no Brasil. Em 2008, venceu o Prêmio Jabuti na categoria Educação, Psicologia e Psicanálise, com o livro História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Saviani é grande educador que vivenciou um período de mudanças no nosso país. A exemplo da transição da educação durante a consolidação do período democrático que vivemos na atualidade, acompanhando sempre, além das transformações sociais, as transformações na história da educação brasileira, acentuando os pontos positivos e negativos que tais modificações acarretaram no processo educacional, e como tudo isso se refletiu no dia a dia dos alunos. Teve uma grande visão progressista sobre a educação. Ele foi o fomentador da teoria histórico-crítica, que também é conhecido como crítico social dos conteúdos, e tem como objetivo principal relação e transmissão de conteúdos significativos que contribuam para a inclusão social do educando. Esta foi a biografia e também um pouquinho mais sobre Demerval Saviani, grande referência para todos os trabalhos pedagógicos e todos os licenciados e professores do nosso país. Bom, o Saviani, então, a pedagogia histórico-crítica, o Lucas trouxe aí um pouquinho para falar pra gente. Um forte abraço. Legal, fecha bem na hora. O meu é... A Berê Dagani. Manda um abraço aí, então, Lucas. Um abraço aqui de Uruçanga. Aqui. A Estela fala que lembra do mestrado dela, lembra do Saviani. Como esquecer de Demerval Saviani? Olha, para a pedagogia se torna essencial. A Estela coloca aqui que Demerval Saviani, minha professora Patrícia Vieira na UD do Uruguai, usava muito seus estudos. É verdade, o Saviani... Legal. Inclusive o Saviani, ele é vivo, né? Porque muita gente mata os autores, né? O fulano e tal, eu trabalhava com ele. Ele era um autor, não sei o que, acho que é de 200 anos atrás. Mas a Estela me lembra um debate. Eu me lembro que na faculdade também, ao discutir Saviani, alguém matou ele durante a aula. Mas na verdade ele é um senhor aí que está beirando os 70 anos de idade, né? 70 e pouquinho. Vamos falar um pouquinho do governo de Santa Catarina? Vamos lá então. O governo de Santa Catarina, ele tá aí fazendo um regramento novo, gente. Isso, o nome é feio, né? Regramento. É um regramento, né? São regras novas referente à ocupação da sala de aula. Nós sabemos que nos sistemas de ensino municipais, o que está valendo é aquele que é o mesmo que no estado, é o sistema que eles denominam de presencial, semipresencial e o não presencial, né? São os 3 modelos. Mas, para os alunos que vão para o presencial, como que o número de alunos em sala, né? Então, a Secretaria de Estado da Educação apresentou na quinta-feira agora o regramento para o retorno das aulas aí da rede estadual para o ano letivo agora de 2021. Porque o ano letivo começa dia 18 no estado, quinta-feira, tá? A novidade é que antes a limitação era até 50% em regiões de risco gravíssimo, que é aquele vermelho. Isso. Né? Só que um novo decreto, ele foi estipulado nessa quinta-feira, falando da ocupação total. Se a escola tiver condições de manter o distanciamento, a gente sempre fala das escolas particulares nesse caso. O Luiz Fernando Vampiro, que é o chefe da pasta, é o secretário de Educação, ele disse que na rede estadual pode funcionar uma sala de aula com 100% de ocupação. Isso, desde que obedeça... Ele alegou, né? Então, desde que cumpra a regra do 1,5 m. Eu queria saber que sala de aula que consegue cumprir a regra do 1,5 m com 100% de ocupação, rede estadual. Na rede estadual não tem. Nem o IE, que, olha, tô falando aqui, novamente, parece que eu sou fã do IE, né? Parece que eu sou a tiete do IE.
Agora parece que deixei de ser fã do Colegião pra ser fã do IE. Mas tu tá na hora de deixar ser fã do Colegião faz tempo. Eu vou te dizer, o IE é enorme, Jorge. Mesmo assim, não teria condições. Não teria condições. Nenhuma sala de aula aí na rede estadual teria condições totais de abrigar 100% dos alunos. Claro que pode ter na rede privada, a gente não conhece a realidade, mas na rede estadual nós conhecemos muito bem. O Vitor Baltazar, que é o secretário adjunto da secretaria, ele diz que a segurança vem em primeiro lugar e que a escola tem autonomia desde que respeitando o regramento, né? Então nós temos aí esses 3 moldes de trabalho. O primeiro é considerado o mais ideal, que é quando a escola está adaptada para receber presencialmente os estudantes, que nós sabemos que presencialmente é a melhor forma ainda. O segundo modelo é aquele que eles vão receber os alunos presencialmente e um pouco remoto. E o terceiro modelo é aquele que não conseguem adaptar a estrutura da escola e os alunos têm que estudar de forma remota. Lembrando, Jorge, para quem estuda de forma remota, trata-se de um modelo bem interessante, porque os professores daquela instituição, eles não ficam responsáveis pelos alunos. Na verdade, quem fica é a escola polo, a escola da sede. Se o aluno opta pela modalidade totalmente remota, ele não tem os seus ensinamentos geridos pelo professor local. E sim a nível Eu achei estadual. interessante o que eles estão falando, que aí a secretaria vai liberar a internet patrocinada para estudantes e professores que permanecem em casa. Isso. Tu vai ter que receber a internet. Eu gostaria de receber essa O modelo internet. será liberado via aplicativo que deverá ser baixado pelos usuários. O contrato foi assinado com 4 operadoras de internet móvel. 4G. 4G. Agora me fala 4G. uma coisa. Com toda, Diga, com toda amigo, sinceridade. Diga aí, companheiro Jorge. Tu conseguiria postar conteúdos, videoaulas Usando 4G? no Classroom 4G? Tem que ter um sinal absurdamente bom. Então, Não, professor, tem que contar com a sorte. professor que mora no Sangão, Ah, não, danos. Não. professor que mora lá na Baixada, Bora lá em Morro Grande, onde tinha Tramonto. Nossa, Não- agora não pega lá no no- Ermo. professores do interior de Siderópolis, que são da rede estadual, vocês vão ter o internet móvel. Como diria Galvão É o que o Vampiro disse. Haja coração, amigo. Muito A educação ainda difícil. está preparando aí materiais didáticos. Eu acho engraçado que eles estão preparando materiais didáticos. Agora Vai começar o início das aulas. O que a gente vai fazer? aí eles Vamos falaram se assim, ó, preparar? Não, vamos acreditamos fazer que entre material 14 ou 20 dias eles vão ver se precisa de ajustes para fazer. didático. Complicado, hein, Jorge? Então a gente vai acontecer. Infelizmente eu vou ter que trazer aquela fala do ano passado para esse ano, eu acho. Ano passado eu era muito incisivo nas minhas falas aqui referente à educação. Sim. Eu era contra o Natalino Gione. E eu acho que eu vou ter que ser contra o Vampiro. Eu acho que tá mais... Agora vamos a uma discussão. Muito mais fácil ser contrário ao Vampiro do que a Natalino. Porque... Entende? Certo, A correto. escola tem uma certa autonomia, mas chega no final, não tem. Estávamos com uma audiência muito boa, Jorge. Uma pena, hein? Estávamos com uma audiência muito legal. Estávamos. Ainda estamos, Lucas. Ainda estamos. Estamos Espero que ainda. o pessoal não fique preocupado com a chuva e não deixe de acompanhar aí nosso programa. Né? Vamos continuar. Mas, Jorge, aqui. além dessas dificuldades, nós temos aí o encontro de outras grandes dificuldades, né? Além da ausência de estrutura, nós sabemos que tem escolas que vão ter que dividir em 3 grupos ao invés de 2 grupos. E tudo isso vai provocando aí determinada confusão, né? Vai ter gente que, infelizmente, vai ter aulas a cada 21 dias, ao invés de ter aulas a cada 14, 15 dias, né? Sim. Então, haja coração, né, amigo? Haja coração. Lucas, e o porque- retorno no estado, ele tá bem diferente do município, né? Tá bem diferente. O Estado até tem trabalhado bem no retorno, Jorge. Tem trabalhado bem no retorno. Porém, a situação não ajuda. A situação não ajuda. A gente tem que admitir que a situação não ajuda. Então, no final das contas, nós devemos lembrar aí que, para além de tudo que foi construído ano passado, nós temos os desafios porque muitas crianças desejam voltar ao momento presencial, né? E vamos falar um pouquinho dessa internet.
Jorge, recomeçou a nossa live? Deixa eu ver aqui. Eles estão aguardando, mas já tá para iniciar aqui. Já estamos voltando. Já estamos online novamente, então. Já. Vamos falar um pouquinho aí do Estado. Ele vai oferecer online, internet para alunos. Já? Já. Então vamos dar uma recapitulada aqui, Jorge. Lembrando, pessoal, nós tivemos... Acabou de cair um raio aqui, gente. Isso, muito próximo. Todo o equipamento foi desligado. Deu um apagão aqui. Nós pedimos desculpas, realmente. Hoje, né, nós temos aí muitas dificuldades técnicas também por conta desses raios que a gente chama de um raio. Renato, uma honra ser graduado na Sensupeg. Eu estive visitando, Lucas, a parte física, a estrutura física da Sensupeg. Que tu achou? É uma estrutura... Primeiro, a gente começa sendo muito bem recepcionado pelos funcionários, né, pela equipe. Eu fui servido até um café. A gente é recepcionado com café, com... muito bem acolhido, né? Muito bem acolhido. Nós temos ali a Estela, a estagiária também, a Mariana Ribas, foi minha aluna, né? Olha ela só, foi aluna. Olha só. Sou um menino muito velho já, né? Eu tenho alunos que são estagiários aí por aí. Sejam todos bem-vindos de novo. Bom, vamos falar um pouco da internet? Vamos Já que a gente teve problema de internet... A gente teve uma queda de energia, foi mais para além que isso. Foi. Né? O Estado, ele vai fornecer internet para alunos e professores. Eu acho engraçado que eles determinam as regras, que você, a gente vai determinar e vai dar internet. Tá todo mundo esperando o quê? Um modem em casa? Não, é 4G, gente. Agradeça se não for do azulzinho. Nossa. Eu espero que seja daquele do bonequinho roxo. Eu imagino que pelas operadoras que fizeram parceria, se eu não me engano foi a Vivo, a TIM, a Oi e a Claro. Legal, eu tava sem querer falar nomes, só que... não estão patrocinando a gente aí. Mas... eu não queria falar os nomes. Mas se eu não me engano foram as 4 operadoras, realmente tem uma cobertura imensa aqui no nosso estado, totalizando quase 100%. Só que como tu falaste, né, Jorge, nós temos aí locais ermos, né, interiores, que realmente essa internet não vai chegar. É sonho, né, utopia. Só que assim, eles estão pedindo que para ter acesso gratuito às ferramentas, o aluno, o professor, ele deve fazer o download no celular. Isso. Então já tem que ter internet em algum momento. Se o professor não pode... Para ter internet tem que ter o download desse programa. É o que eu falo. Já tem que ir em algum lugar com rede para fazer o download desse aplicativo. E um detalhe, é um aplicativo. Quer dizer que é para usar através de smartphones. Perceba que é uma internet patrocinada para dispositivos móveis, não dispositivos como um notebook. Entendeu a diferença? Aí é que está o pulo do gato. Será que responder atividades por meio de um smartphone é algo, Jorge? Construir essa atividade é diferente. Haja desafios. Eu achei o Plancon muito bonitinho. Ah, legal, cada escola elaborou aí eu achei o Plancon assim, é como que se eu estivesse lendo... Fenomenal. A LB... LDB? LDB, essa aí é LGBT. A LDB, parece que eu tava lendo a LDB. Ela é tão bonita, tão bem construída, elaborada. Parece um PPP, sabe? Um programa de escola, aquele programa que rege a escola. Muito bem elaborado e bonitinho. Só que eu quero ver, porque assim, ó, o governo gastou 8 milhões com máscara, com álcool em gel, com aqueles com todos totens, os EPIs, né? Os EPIs, 8 milhões. Mas a gente tem que entender que para aula presencial acontecer, ou para que exista aula que as pessoas estão chamando de híbrida, que não é híbrida, eu sempre estou falando aqui no programa que esse tipo de educação que estão propondo, que estão chamando de híbrido, é muito oposto a que realmente o híbrido é. Até eu quero trazer um professor da Sensupeg para nos explicar um pouco, porque a Sensupeg já há muito tempo trabalha com modelo híbrido. Isso. Então é legal a gente trazer para os pais conhecerem o que realmente é um sistema híbrido de educação. Né? As pessoas não conhecem, elas acham que esse sistema que o Estado e os municípios estão indicando é um híbrido, mas não é. Na verdade, me parece um rodízio, né, Jorge? É qualquer coisa. É qualquer coisa. Vamos falar um pouco do MEC? Vamos. Que a gente nunca falou do MEC, né? O Ministério da Educação. Gente, Jorge, pergunta valendo R$1 milhão.
Qual foi o primeiro-ministro da educação do nosso presidente Jair Messias? Eu já não sei mais Bolsonaro. Quem é quem. Eu não sei mais quem, nem o atual pastor, né? Por enquanto Milton é o da Massa. Milton da Massa. Grande Milton. Quem foi o primeiro, Lucas? Eu não lembro. O primeiro foi aquele colombiano. Que agora tava com o nome na ponta da língua. Não sabe também. Mas vou até olhar aqui, o nome dele era colombiano. Ultimamente tu tá muito vendido e tá esquecendo das coisas. É verdade. Mas vou olhar aqui. Tu tá tão vendido pro colegião ultimamente que tu já não sabe mais atinar as coisas, tá igual eles. A Estela disse sim, faremos esse esclarecimento. Muito claro, obrigado, Estela, é isso mesmo. Porque é legal. Ricardo Vélez. A gente falou dele aqui claro, no programa. falou bastante. Mas ele é naturalizado como brasileiro. Colombiano de origem. Mas ele naturalizou-se. E depois tivemos Abraham Weintraub. O Weintraub, que eu chamo de Weintraub. E o Decotelli. O Decotelli. Eu não sei qual foi o pior ainda. Mas o Milton tá buscando esse título. É porque assim, ele tá transformando a educação como um lar paroquial. Isso. É um local de instrução religiosa. Só faltaram os jesuítas aqui. Só faltaram aí os jesuítas, né? Ainda bem que... ele é da linha ortodoxa? Na verdade, ele é de uma linha protestante mesmo. Ele é um teólogo protestante. Então, é muito mais calvinista e por assim dizer. E olavista também. Eu ia falar olavista, mas pessoal... eu sei que quando a gente fala olavista, o pessoal leva pro lado. Nossa, o pessoal leva pro lado pessoal. Então... Mas eu não sou contra. Mas tava na ponta da língua. Eu não vou ser contra. Tu viu que ia sair olavista daqui, né? Eu não sou contra a olavista. Eu sou contra a ditadura olavista. Ah, sim, isso é... A pessoa pode ser olavista, pode ser freiriana, pode ser o que ela quiser. Agora ela não pode fazer disso uma ditadura. Ou uma bandeira de verdade absoluta. Ou que é a única que deve ser seguida, né? Assim como tem coisas do Paulo Freire que eu também não concordo. Sim. Tem coisas que... Gente, todo pensador tem coisas que na prática funcionam e tem coisas que é só na teoria que funciona. Isso é válido. E a discussão é legal, é bacana por isso, porque você pode pegar aí vários pensadores, né? E pegar aí, absorver o que... na prática, um pouquinho de cada um. A pedagogia na prática é isso, né? Isso. Tem várias escolas pedagógicas, a gente pega um pouquinho de cada coisa e em determinada situação funciona mais, em determinada situação vai ter que funcionar outra técnica. E esse é o barato assim de vai tudo. Desenvolvendo. Ministério da Educação anuncia investigação de fraudes no FIES. Preocupante. A gente está muito preocupado com o FIES já tem há tempo, porque a gente percebe aí indícios de sua finalização aí no nosso território nacional. Ele tem tudo para acabar. Ele tem tudo para acabar. O Ministério da Educação informou dia 12 foi ontem, que possíveis irregularidades no Fundo de Financiamento Estudantil FIES, eles são investigados desde já de novembro do ano passado. Segundo a pasta, após ter apurado aí suspeitas de fraudes, foi aberta uma solicitação de investigação pela Controladoria Geral da União e pela Polícia Federal, Lucas. Então é algo bem sério mesmo. É algo bem sério. Quando envolve a PF, é muito sério. A manifestação do Ministério foi divulgada após uma matéria de jornal, né? E aí eles estão apurando. Eles estão agora apurando um suposto repasse de recursos para faculdades que não poderiam participar desse programa em função de dívidas tributárias. Então nem seria uma fraude individual, ou seja, de pessoas burlando o FIES. Seria exatamente uma fraude institucional. Pelo Twitter, o ministro da Educação, o nosso Milton, né, o senhor Milton Ribeiro, disse que o FIES é primordial para o futuro do país e tem um dos seus pilares a transparência. É o que todos desejam no mundo imaginário das ideias. E foi dada uma nota de esclarecimento pelo MEC que a própria instituição, né, decidiu pedir uma investigação de possíveis irregularidades relacionadas ao FIES. Essa é a nota de esclarecimento do MEC. Ou seja, o MEC, o FIES... vamos explicar o que é o FIES, Lucas. Posso dar uma explicadinha padrão de como ele surgiu? Eu queria... Na prática, como que funciona? Eu acho que é melhor. É que na prática ele funciona como um financiamento estudantil. É o Minha Casa Minha Vida estudantil. Ou seja, ao invés de você
pagar a faculdade em instituições privadas, o governo financia a juros um pouquinho menores do que a lógica de mercado. Ou seja, o governo paga metade ou totalmente a sua faculdade para depois de formado 2 anos, né, em média, você começar a fazer os pagamentos. O FIES começou em 76 com outro nome, que era um crédito estudantil, só que era muito vinculado ao regime militar, então não era de acesso comum, não era para todos. Em 99, o FHC começou a ampliar e modernizou, né, esse serviço, esse financiamento, e depois, né, o Lula acabou universalizando o FIES, ou seja, tornando o FIES algo comum para as universidades privadas no Brasil. Mas era isso, Jorge. No final das contas, temos aí sempre novas roupagens, né? Ou seja, gente, o FIES é quando você faz a faculdade, não paga nada e vai é como se fosse um empréstimo. Isso, paga depois. É um empréstimo com o governo federal, que você faz a faculdade e você vai pagar depois em parcelas menores do que a o juro de mercado. Não, mas sim. O valor que você vai pagar para o FIES é menor do que uma parcela de... O tempo seria maior e a mensalidade menor. A mensalidade... Até tinha uma época que tinha muita gente devendo pro FIES e eles fizeram uma reparcela. Isso. Né? Isso aí estourou nas notícias. Isso aconteceu em 2019. Que eles estavam fazendo uma renegociação com juros zero para quem estava inadimplente com o FIES. Então, porque tem muita gente que... acaba levando todo prejuízo, né, Jorge? Na inadimplência. Esse dinheiro entrou, vai ter que sair, né? Saiu, vai ter que entrar de um jeito ou de outro, tá Perfeito. Bom? Lucas, eu queria passar agora Jorge, a entrevista. Oi. Antes da entrevista, a Estela coloca que nosso ensino é híbrido desde o início de nossa graduação. Né? Será um prazer participar do programa Esclarecer. Então a Estela já está convidadíssima para uma temática do ensino híbrido. O que tu acha, Jorge? Nas próximas semanas aí vamos programar. E a gente vai fazer ali, desenvolver um projetinho com a Senspeg para esclarecer um pouquinho mais, citar exemplos de atividades, né? Deixar um material pronto para quem quer saber um pouquinho mais sobre o ensino híbrido. Eu não vou passar aquela entrevista agora, Lucas, porque eu quero trazer um assunto, porque eu acho que o Ricardo Strauss está chegando em cena aí, tá? Está chegando? Está chegando em cena. Vamos falar um pouquinho da língua portuguesa? Vamos! A educação, a gente sabe, né, que a educação, principalmente na região sul, e de uns anos para cá, nós temos recebido muitos estrangeiros, né? Além do surdo ser um estrangeiro em sala de aula, né? Outras pessoas também vêm de outros locais, e, claro, dentro do Brasil também, né? A gente tem muitos alunos do Nordeste vindo para o Sul, mas principalmente estrangeiros, né? Outros países, né? Que vêm para cá. Nós temos haitianos, nós temos muitas pessoas que não têm, muitas vezes, língua materna com proximidade do latim, Jorge. O que acontece? A partir de março, mês que vem, os alunos migrantes, né? Refugiados, apátridos, né? Que estão lá em refúgio, né? Isso. Que estão matriculados na rede municipal de Criciúma, terão a oportunidade de ter aulas de língua portuguesa. O projeto se chama Novos Caminhos, atenderá aí grupo de estudantes de 6 a 10 anos e de 11 a 14, né? Foi idealizado pela Secretaria Municipal de Educação e o projeto será feito de forma presencial. Tá? Fundamental. As aulas serão na Casa do Professor, é uma instituição que tem, né, chamada Casa do Professor, que é no Pinheirinho. Isso. O local, ele é fácil acesso, porque a maioria mora lá, né, dos estrangeiros. Isso, tem uma casa de passagem ali, né? A casa de passagem, isso. O local escolhido também foi para facilitar o acesso, porque a maioria mora ali entre o centro e o Pinheirinho. A secretaria também está ofertando transporte escolar. Olha que legal. E lanche para os estudantes. Olha que projeto bem elaborado. Jorge, a gente tem que descobrir se foi a própria secretaria ou se nós tivemos participação de vereadores, porque muitas vezes os vereadores articulam, né, junto à secretaria. Isso aqui eu não lembro de ter sido votado na Câmara. Não? Porque muitas vezes tem uma articulação, né? Eu vou perguntar. Eu quero saber se foi um meeting. Agora, Lucas, eu queria saber se esse projeto... Já sabe o que eu vou falar, né?
Não imagino. Não? Imagina, sim. Imagina. Eu quero saber se foi o nosso secretário de Educação de Criciúma, o senhor Miri D'Agostin, que criou e elaborou um projeto desses, ou se foi feito pela secretaria anterior na pasta e agora que foi executado. Compreendi. É um bom debate, hein? Porque eu não acredito que foi o Miri que fez. Olha, o Miri, ele poderia ser um convidado legal aqui para o nosso programa, hein? Até para ele esclarecer, para ele ser sabatinado e comprovar que pode desenvolver um bom trabalho. Porque... Com emprego e renda, né? Com emprego e renda. Conforme a coordenadora pedagógica da Secretaria da Educação, que é a Lívia da Silva... Conheço. Conhece? Conheço, fez geografia comigo. Na verdade, ela é de uma turma anterior, então um pouquinho mais velha que eu. Me interrompeu para falar isso. Isso, conheço bem. Então, a coordenadora pedagógica disse que o motivo da criação foi por conta de um aumento das matrículas de alunos estrangeiros, né? Eles fizeram um levantamento no ano passado, 81 alunos estrangeiros novos, né? Nossa, mas então, muito são bastante alunos, né? E esse número, ela diz que vem crescendo a cada ano, né? Isso quem diz é a coordenadora pedagógica. Então, esse objetivo é ampliar o processo comunicativo de diferentes práticas sociais, utilizando aí a língua portuguesa, que é a língua estrangeira dos alunos que... São refugiados, apátrios. Porque os alunos, eles fazem matrícula, Lucas, em 4 idiomas. Temos ali português, espanhol, inglês e crioulo, né? Só que é uma ficha de inscrição que as famílias precisam preencher até o dia 5 de março. Então, que legal, vamos sempre divulgar então, né, Jorge? A gente tem que saber quem foi que elaborou esse projeto, porque a pessoa que teve a capacidade de criar um projeto desse tem capacidade de criar outros muito melhores. É verdade. Jorge, uma pergunta que o pessoal pode fazer. Tem a nacionalidade desses 81 alunos ali? Tem alguma informação? Então, aqui só diz dos idiomas, espanhol, inglês e crioulo. Mas tem ali, né, colombianos, haitianos, Aonde? Dominicanos, paraguaios... sim, os alunos são colombianos, haitianos, dominicano, paraguai, entre outros. Dominicanos, olha só. Novidade? Mas todos da América, né? Aqui. São todos do continente americano, todos não necessariamente americanos. Da América do Sul, né? A República Dominicana, por exemplo, bem distante. O Haiti também, enfim, né? Mas é uma novidade pra mim. Eu sabia que haitiano... Colombianos também, a gente sabe. E eu sabia que haitiano e ganês tinha aqui, né? Bastante. Mas ganês nenhum matriculado, parece, né? Os ganeses, né, eles partem do continente africano muitas vezes já mais adultos, né? Então, às vezes nem vêm com família, né? Bom, pode ter casos de ganeses nos próximos episódios aí, né? Te mandei um vídeo pelo WhatsApp que é do CNN. Eu até quero rodar. Abre por gentileza o WhatsApp que está lá. Vamos averiguar que acontece. Que vídeo é esse? É algo que eu vou dialogar um pouco, porque a gente está tendo aí discussões sérias sobre a volta presencial. Eu falei com o pai essa semana. Eu fui lá na RTV. Falou com Ricardo Strauss. Jorge Strauss e Ricardo Strauss. Numa conversa. Meu pai amado. E nessa conversa, no diálogo, ele diz assim, um professor não pode ouvir um espirro na sala que já vai querer entrar em greve. Olha só. E eu vou concordar. Porque tu vai querer a greve. Porque tu é um grevista, que eu sei. Sou eu que sou, né? Eu que sou grevista. E é verdade, Lucas, infelizmente a nossa realidade enquanto grupos de educação, eles fazem artimanhas para não precisar ir para a sala de aula. Isso aí já é uma discussão antiga que a gente presencia quando trabalha em escola, mas é tapado muito isso. Né? Só que esse diálogo é importante ter. E a CNN fez uma entrevista, coloca no minuto 6:24. A CNN fez uma entrevista nesta quinta-feira com a fundadora e presidente executiva do Todos pela Educação, que é a Priscila Cruz. E ali eles estão questionando a volta presencial, tá? Ela afirmou que é fundamental que os estudantes voltem às aulas presenciais, ressaltou que o processo deve ser feito com responsabilidade em razão à pandemia, com altas taxas de novos casos e de óbitos, né? O 22 já tá bom.
A gente vai ouvir um pouquinho e depois a gente volta, mas é uma entrevista com a fundadora desse movimento e presidente executiva do Todos pela Educação. Vamos ouvir. Sei que não depende, as escolas públicas deveriam ter o maior cuidado e a maior atenção dessa gestão, né, da gestão pública como um todo. Quem mais precisa de educação de qualidade são as crianças que estão na escola pública, né? As crianças mais pobres, elas dependem da escola pública para aprender. As crianças e jovens que estão nas escolas privadas, elas aprendem em outros espaços, né? Isso não significa que a escola não seja importante para elas, obviamente que elas são muito importantes, mas para as crianças mais pobres, a escola pública ela é determinante para a vida. Ou a gente acorda para isso, ou a gente passa a cobrar essas providências, porque eu também não concordo com o outro lado, né, o outro extremo desse tipo de decisão, que é o seguinte: olha, então a gente precisa esperar uma condição perfeita, ideal para ter a volta às aulas. Também não dá. A gente não pode esperar ter vacina para todo mundo, não dá para a gente esperar ter uma infraestrutura perfeita em todas as escolas, porque isso não vai acontecer, e quem vai pagar o preço são essas crianças, que é a maioria das crianças e jovens do Brasil, que tem uma situação de vulnerabilidade socioeconômica muito maior. Então a gente precisa aprender, e acho que nós todos precisamos ter uma cobrança muito maior em relação ao poder público para cobrar as providências para garantir segurança para essas crianças, para garantir aprendizagem para essas crianças, para garantir alimentação decente para essas crianças, porque é o que elas precisam. E é o que a gente precisa também, né? Porque como país, todo mundo se beneficia de uma educação de qualidade que seja para todos. Priscila, qual foi a constatação do Instituto Todos pela Educação ao longo da pandemia? Quem sofreu mais? As crianças pequenas, os adolescentes? Isso também, eu gostaria de acrescentar, é motivo de muita angústia para muitos pais e mães que hoje estão nos assistindo ali e não sabem muito bem como agir para, nessa volta às aulas, ser realmente proativos, auxiliar de alguma forma esse retorno da aprendizagem. Então, são duas perguntas em uma aí. Legal, Carla, muito boa essa pergunta, porque de fato todo mundo que é mãe, pai, ou acompanha crianças e jovens também, tem visto esse sofrimento que o isolamento tem gerado nessa geração que hoje tem idade escolar. Olha, os prejuízos são de diferentes ordens, né? Então, tentando aqui resumir um pouco, tem uma grande perda para as crianças que estão em período de alfabetização, né? A alfabetização, ela é um processo, principalmente primeiro e segundo anos do ensino fundamental, né? Que é quando a gente tem aquele boom da alfabetização. As crianças que estão nessa idade, é muito difícil se alfabetizarem pela via remota. É muito importante o olho no olho com a professora, aquela mão da professora que ajuda a criança a fazer as letras, aquele olhar de confiança de que, olha, eu sei que é difícil, mas você vai conseguir. Então, essa cumplicidade, o vínculo que vai para além do cognitivo, né? Tem muito a ver com o social e com o emocional. Então, esse período da alfabetização, realmente essas crianças, elas têm um prejuízo mais difícil de ser superado, mais grave. Então, é importante que as famílias que tenham crianças nessa idade fiquem mais atentas, participem mais desse processo junto com a escola, procure a direção da escola, procure a professora dos filhos, para poder entender o que pode ser feito para complementar o trabalho da escola em casa. Muito fundamental isso. A gente também tem um outro prejuízo que é de outra ordem, que é entre os adolescentes e os jovens que estão ali no ensino médio. Ali no finalzinho do ensino médio, tem os jovens que fizeram o Enem ou deixaram de fazer Enem. A gente teve uma abstenção de 51% no Enem nessa edição. Então, jovens que sonhavam em entrar no ensino superior, a maioria deles, a primeira geração da sua família que ingressaria no ensino superior e que não foram fazer o Enem. Por diversas razões, uma delas é que esses jovens eles não frequentaram as aulas durante 2020, fizeram uma aula remota insuficiente, quando muito, e aí desistiram do Enem. E também tem aquela parcela que ficou com medo, com toda razão, medo de ficar num ambiente fechado por muitas horas. Então, esse finalzinho do ensino médio também tem aí um prejuízo, porque é a porta de saída da educação básica e a entrada no ensino superior.
E também ainda, né, esse miolo do ensino médio, final do Fundamental 2 e começo do ensino médio, tem aquela vontade de conviver com seus pares, né? E a escola, ela é um lugar de socialização muito importante, principalmente para o adolescente, para esse início de juventude. Eles sentiram muito, então os casos de sofrimento mental, de sofrimento emocional, melhor dizendo, isso cresceu muito no Brasil, então pensamentos suicidas, automutilações, depressão, então isso tudo afetou muito mais esses adolescentes nesse período da pandemia. Por isso que não dá para a gente aceitar que tudo bem ficar adiando a retomada das aulas presenciais, né? Elas precisam acontecer da melhor forma possível, e se a pandemia, obviamente, porque também ninguém pode ser inconsequente, ainda mais nesse momento, e com um governo federal que já é inconsequente, já nega a pandemia, já não ajuda, então todos nós precisamos fazer esse cálculo o tempo inteiro. Quando for possível fazer a reabertura, quando essa estrutura, quando a gente tiver uma situação em que é seguro fazer a abertura das escolas, é importante que isso aconteça, porque a perda, ela não é só de aprendizagem, que já é gigantesca. Bom, a gente pode assistir depois na íntegra, quem quiser, está lá no YouTube, essa entrevista que foi feita na quinta-feira. Isso, interessantíssimo. Mas a gente pegou algumas partes aí do Todos pela Educação, que a presidente executiva, e eu achei interessante que ela dialogou muito bem. Ela não foi nem para a parte política esquerda nem direita, né? Ela se posicionou muito bem. Porque realmente, Lucas, o que os professores estão alegando que precisam de condições de vacina para voltar a trabalhar, a gente tem que entender que a realidade mesmo, que nenhum lugar do mundo, a vacina ela vai garantir segurança para voltar a trabalhar. Né? É verdade. Não tem garantia nenhuma, não tem. O que acontece, assim, dentro de uma sala de aula, obedecer aqueles critérios do Plancon, né, que é o plano de contingência, que ali tem o uso das máscaras, o álcool em gel. Mas a gente tem que entender que a profissão da educação, ela é uma profissão que tem que ser encarada como outras profissões que existem também, né? Ela não é uma profissão que ela tem que estar num pedestal, isso, né? Uma profissão que tem que ser colocado como a primeira a ser vacinada, sabe? Sim. Essa preferencialidade não existe, né, Jorge? Não pode existir também. Na realidade não é para existir, porque a gente tem que saber que a gente tem que ir para uma sala de aula dar aula para alunos. Só que assim, a pandemia... Ela escancarou muitos problemas. Muitos problemas. Muitos problemas. Problemas ali com o sistema remoto, com muitos professores. Na realidade, aquilo ali deixou exposto a falta de preparo de muitos professores no ensino presencial, né? Porque só levou para o remoto a despreparação de muitos. Mas eu achei interessante essa fala dela. Sim. Que assim, não adianta querer que as coisas voltem ao normal, porque não vai voltar ao normal ainda. Não vai. Não tem como. A condição perfeita, que é o que o pessoal tá gritando e pedindo, não tem como ter. Não 2022, tem como. Quiçá, Jorge. Porque assim, o último grupo vai ser o dos alunos. Então é muito difícil, muito difícil. A fala dela foi extremamente feliz. Realmente é muito difícil, Jorge. Muito difícil esperar e torcer para as condições ideais, sabendo de todas as dificuldades. Aqui vale o nosso posicionamento. É seguro, 100% seguro retomar as aulas? Não. Mas também deixar e fingir que estamos trabalhando também não é o ideal. Então é complicado, né, Jorge? Jorge, e hoje temos escolas de nossa região. Tem uma escola bem conhecida, eu acho que tu já ouviu falar muito dela. Professor Lapagesse. Eu estudei lá. Estudasse lá? Primeiro ano. Tadinho de quem dirigia a escola nessa época. Marisol. Jorge era tipo Pimentinha, né? A Marisol era diretora. Faz muito tempo, a senhora ainda... Se aposentou. Já é viva ainda? Ainda é viva? Não faz tanto tempo. Não faz tanto tempo assim. Ou esquecer de enterrar aquela época. Jorge, então a gente vai conhecer um pouquinho do Lapagesse, uma escola de ensino fundamental.
ou seja, talvez seja uma das primeiras que a gente está trazendo que só tem ensino fundamental. E eu posso dizer sem medo de errar, é a escola mais disputada do sul de Santa Catarina. Tá bom. Vamos ouvir um pouquinho. Escolas de nossa região. Hoje vamos conhecer a história da Escola de Ensino Fundamental Professor Lapagesse. O Lapagesse teve sua origem no dia 15 de agosto de 1932, através do decreto de número 261 do Interventor Federal do Estado de Santa Catarina. Localizado no coração da cidade, na rua Marechal Floriano Peixoto, o espaço abriga aproximadamente 650 alunos. A escola recebeu esse nome em homenagem ao ilustre professor Léon Eugène Lapagesse, um francês que prestou relevantes serviços à educação dos catarinenses. No entanto, Lapagesse iniciou suas atividades sediado na Praça Nereu Ramos, em um prédio pertencente à Mitra Diocesana, onde funcionava a Prefeitura Municipal, a Fundação Educacional de Criciúma, UNESCO e a Casa da Cultura. A escola, segundo o projeto de pesquisa e elaboração de Silésia de Aguiar Mendes Maciel, começou com 181 alunos, tendo como primeiro diretor Silvio Berendt e as primeiras professoras Inari Souza, Dozolina Rizieri, Mara Piazza Mota e Guiomar de Oliveira Goidner. Em 1940, a escola foi transferida para o espaço onde funciona o Centro de Educação Infantil Lapagesse, também no centro da cidade. Colégio respeitado e referência em qualidade de ensino, por onde passaram grandes personagens da história política, econômica, cultural e social da região, como Nelson Alexandrino, José Augusto Wilson, Rui Wilson, Anderley Antonelli, João Sônego, Zefiro Giassi, dentre outros tantos. Em 1994, a escola se modernizou, ganhando suas novas e atuais instalações. Trata-se de uma escola estadual localizada no centro de Criciúma, do ladinho do coração da cidade, exatamente de frente para o terminal central. A escola Professor Lapagesse funciona atendendo alunos do 1º ao 9º ano, no período matutino e vespertino. Esse foi o Escolas de Nossa Região. Bom, esse foi Escolas da Nossa Região, falando um pouquinho do Colégio Lapagesse. Eu estudei no 1º ano no Colégio Lapagesse. Gostou, Jorge? Não lembro. Não lembro. Era no 1º aninho, então. Realmente é. Eu lembro da minha primeira. Não era ano, era a primeira série. Eu me lembro bem. Era série, não era série? 1º ano, era série. Também, já. Eu me lembro da minha primeira professora que tinha um nome bem diferente. Anne Kay. Eu achava o máximo que era um nome bem diferente, né? Tinha Y, um K, então letras que eu conhecia, mas não. Enfim, na primeira série tu não acrescentou bastante no programa, Lucas. Obrigado. Ah, legal. E sabe qual era o nome da minha primeira professora de toda a minha carreira? Dona Marilésia. Que nome, hein? Marilésia. Vocês invejam que eu tenho que aturar? Haja coração. Olha o que eu tenho que aturar aqui, gente. Mas seguimos, Jorge. O que nós temos aturar aí? Um esquerdista que lá não tá fácil, gente. Olha só. Respeito, por favor, amigo. Esquerda precisa sair da bolha e dialogar com a direita na educação, diz professor. Que professor? Que professor? Gente, agora eu vou entrar num assunto um pouco delicado. O assunto delicado de hoje é esse, Lucas. É esse? Certo, então. Vamos ao assunto delicado. Eu vou deixar a cota pra depois. Certo. Porque eu acho que esse assunto tem que ser dialogado. Então eu vou entrar num papo agora de direita e esquerda. E eu peço, porque o Lucas Sou canhoto, né? Não, tu é esquerdista. Tu é esquerdista mesmo, é da raça esquerdista. Então, às vezes, o Lucas a gente tem que tomar cuidado aqui, porque senão ele quer utilizar de ideologias esquerdistas para embasar seus argumentos no programa. Então, a partir do momento o senhor está cortado, seu microfone está desligado para possíveis comentários. Não, eu tô quietinho. Tá? Dessa vez só vou escutar. O professor Gregório Grisa é um professor que ele é docente do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Ele é mestre e doutor em educação pela Federal do Rio Grande do Sul e ele é pós-doutor em sociologia pela Universidade do Rio Grande do Sul. Lucas? Que tu já quer falar? Não, pode continuar. Só falarei depois
E olhe lá, tá? E olhe lá, se me derem espaço. É só solicitar o comentarista. Com certeza. Gris, ele se define como alguém de centro-esquerda, então ele é alguém que é parecido com o Lucas. Centro-esquerda. Porque o Lucas é centro-esquerda. O professor Gregório Grisa disse que esse campo político tem se isolado, né, cada vez mais no debate educacional e precisa dialogar com setores de direita, centro-direita, né, se quiser realmente ter mudança significativa. Tá. Tá o quê, Lucas? Tá, prossiga. Você já tá incomodado, eu nem comecei a fala ainda. Não. Pode continuar. Foi realizado, o jornalista fez uma pergunta para ele, eu cheguei a anotar. Olha que legal. Porque eu achei importante. Quais as consequências para a esquerda dessa postura mais reativa em relação à educação no debate político, né? No debate público? Certo. Aí a resposta dele. A consequência é ficar cada vez mais ensimesmada, ou seja, tá... Cisma, Isso. Um pouco mais cismada, querendo se fortalecer em círculos que já não tem mais uma harmonia ali, já não tem mais, não existe mais, né? Certo. Ele usou a expressão hegemonia. Faz sentido. Que tá, cíclico, né? Já quebrou, na verdade, né? Por basicamente 2 motivos, a esquerda não pode tomar a educação como uma pauta em que apenas ela pode dar as cartas. O primeiro é que a população brasileira não é de esquerda em sua maioria. Pesquisas de opinião se oferem as preferências das pessoas em relação aos costumes e temas morais, mostram como o brasileiro tem um perfil conservador. Tem. Esse é o primeiro ponto que ele apresenta. O segundo é que, se pensarmos nas recentes eleições municipais, a gestão educacional brasileira, que é ali onde que tem o regime de educação infantil e ensino fundamental, na ampla maioria dos casos, nas mãos de partidos de direita ou de centro-direita. Prefeitos do PSDB vão governar o maior número de habitantes, pois venceram nas grandes cidades. Não há como pensar em incidir na melhoria da educação pública sem um amplo e perene diálogo com estes setores políticos. Em tempos de debate sobre frente, que ele fala de frente ampla, né? Isso. Resta... Deixa eu pegar o ponto principal aqui. Aqui, ó. Para angariar a confiança das pessoas e, de fato, modificar o padrão de financiamento e de qualidade da educação, teremos de tomar essa uma pauta da maioria das forças políticas para além do discurso. Ou seja, Lucas, ele está falando de um possível diálogo que não se existe mais entre esquerda e direita, ou entre centro-esquerda, centro-direita, né? Entre um polo e o outro. Isso. Realmente a falta de diálogo é amplo e é muito visível. É evidente. E realmente a maioria da população brasileira é conservadora, sim. Sim. Pessoas que se dizem de esquerda são, sim, conservadoras em muitos aspectos. Sim. Né? Porque a gente não pode criar o pensamento conservador num sistema único, né? Num significado único. Né? Existe conservadorismo em vários aspectos da vida social, sim, não apenas de um. Mas referindo-se à educação, o modelo conservador no Brasil ele ainda é o que mais rege. Sim, ou tradicional, né? É o tradicional, o sistema conservador, tradicionalista, né? E realmente, eu não acredito que a direita é a única, nem a esquerda seja a única que deve dar a pauta, que deve dar a carta final. E eu acho que precisa ter uma troca, porque tem ideologias para educação muito boas vindo da esquerda, tem ideologias de educação muito boas que funcionam vindo do direita, mas esse diálogo parece que foi criado um muro. Sim. E foi quebrado, né? Isso tudo por pensamentos políticos. E a gente tem que lembrar de uma coisa. Se é o centro-direita, né, o sistema político centro-direita ou direita, que está no sistema democrático brasileiro, existe que... Tem que, da parte esquerda, né, saber dialogar com outra parte, né? A forma como que está sendo dialogado até hoje não está funcionando. Não é suficiente, né? Não está funcionando. Não.
né? Então, eu não sei se bater de frente é a melhor saída, eu não sei se a greve é a melhor saída, eu não sei se é sugerir outros modelos, ou ir contra os outros modelos que estão sendo impostos ou criados. Eu não estou aqui para dizer qual que é o melhor, qual que é o ideal, eu estou aqui para dizer a informação, né? O que um professor docente, ele traz como pós-doutor em sociologia, que ele tem muito mais bagagem para falar do que nós, né? Com certeza. Por isso que eu trouxe a opinião dele. E realmente, talvez, olhando de longe, Lucas, sem estar no modelo esquerdista e direita, e parar para pensar, precisa das duas partes um pouco mais de comunicação. Precisa, Jorge. Das duas partes. Né? Eu não estou aqui defendendo nenhuma delas e nem indo contra nenhuma delas. Né? Muito pelo contrário. A gente está afirmando aqui que o diálogo entre elas é importante. E essa questão dos prefeitos nos municípios, a maioria é do PSDB. O que a gente vai analisar, que é centro-direita. Que é centro-direita. Mas não podemos esquecer do passado do PSDB. O PSDB teve, na nuance ali dos seus grandes líderes, como Fernando Henrique Cardoso, alguém de direita em termos econômicos, mas quando falamos de social, né, era muito mais ligado aos fundamentos de esquerda. Então muita gente considera o FHC um governo de esquerda para a economia, foi de direita, né? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, Jorge, eu acho... Mas o posicionamento atual do PSDB é diferente. Eu acho que é crítico ao governo, né? É crítico ao governo. O PSDB não trabalha na mesma linha do governo, porque tem o Dória, que é um nome forte. Mas de toda essa análise... Mas tem um conservadorismo bem forte. Tem, com certeza, Jorge. Com o PSDB veio com força, o MDB tá vindo com força na pasta da educação. É o que eles chamam de social-democracia. É o que eles chamam de... a social-democracia é o quê? Nós, né, lutamos pelo espaço democrático, nós lutamos pelo social, ao mesmo tempo que somos liberais também. Né? Ou seja, aquela ideia conservadora com um traço liberal. Ao meu ver, tem um certo equilíbrio. Agrada muito, né? Agrada muito. Para quem tá ouvindo a ideia de equilíbrio. Ou seja, por que falta muitas vezes participação de direita ou extrema direita na educação? Nós temos poucos teóricos. Nós temos poucos estudiosos com métodos eficazes que são capazes de invadir essa área da educação. Assim como a gente vai ver que a maior parte dos filósofos, ou então de cientistas, normalmente não tem vínculo com a direita. Por exemplo, assim, se tu for lá no Butantan, para quem não sabe, quem é funcionário do Butantan é cientista, não é acadêmico, é cientista mesmo, né? E a maior parte é de esquerda. Por quê? É uma ideia de funcionalismo público, uma ideia do pensamento crítico. Mas aí para tudo. Aí a gente tá falando de funcionalismo público. Tem as duas participações. A gente não tá falando de apenas cientista aí. Aí a gente não tá falando de apenas cientista. A gente tá falando de cientista... o cientista é financiado pelo Estado. Pelo governo, no Isso, caso, né? Pelo governo. Pelo Estado governo. Com letra maiúscula nesse caso. Sim, Então eles são funcionários do governo. Sim. Aí se tirou R$1 deles... Aí eles são da direita, entendeu? Naquela ideia de... Sabe? Então, eles são muito vendidos, muitas vezes. Claro. Tu tem chapa branca pra tudo, né? Quantos funcionários públicos, Lucas, saíram da esquerda e vão pra direita quando troca? Sim, mas a gente vai ver agora... Gente, vocês vão ver o que vai acontecer com a Coordenadoria Regional de Educação em março e abril. Com certeza. Os vendidos que vão se vender pro sistema da direita... de uma forma fenomenal, mas são os mesmos que se vendiam para a esquerda. Sim, a própria troca aqui do Vampiro na nossa região. E eu acho engraçado é quando os esquerdistas compraram mesmo e pagam, e os da direita fazem a mesma coisa. O Ricardo coloca aqui algo que faz todo sentido, O PSDB é a divisão do MDB, né? Fundador do PSDB, Mário Covas e Fernando Henrique. Isso mesmo, como eu coloquei, né? Agora a pasta da educação, ela tá sendo administrada pelo MDB. Isso. Lembrando, até o Ricardo colocou algo que é interessante nós salientarmos, né? Vai falar do Fernando Henrique? Não, nós tivemos um bipartidarismo no Brasil. Nós tivemos a Aliança Renovadora Nacional, a Arena, e o MDB. O MDB nasce com um movimento de centro-esquerda e foi se posicionando para centro-direita. E hoje é base, né? Hoje é centrão mesmo, né?
Então, a fala do professor é bem interessante, Jorge. Muito interessante. Faz todo o sentido. Isso aí foi divulgado pela Folha. Por que eu faço questão de dizer que foi a Folha? Porque Porque todo mundo diz que a Folha é de esquerda, né? Com certeza que não. Todo mundo acha que a Folha é esquerdista, mas esse foi publicado pela Folha essa semana, tá? Isso. Eu até trouxe a fonte para vocês, né? Tem credibilidade. É um pós-doutor em Sociologia. Gregório Grisa? Gregório Grisa. Ele trabalha no Instituto Federal do Rio Grande do Sul e ele é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, e ele é de centro-esquerda. Eu imagino que o posicionamento dele seja central por ter destacado justamente o PSDB. O PSDB foi o partido que mais perdeu prefeituras nesse último pleito. PSDB. Só que ele continua governando mais pessoas. Por quê? Bruno Covas ganha, né? Como o Ricardo citou, né? O Bruno Covas ganhou em São Paulo. Então, São Paulo, maior cidade da América Latina. E tem o PSD, né? Não, o PSD também. Que também é centro. Que era do PSDB, não era? Não, na verdade ali era a legenda, né? Era a Arena, se tornou PFL. Aí dali, o PSD já era muito antigo. E estava adormecido na Arena. Depois voltou a ser DEM e PSD. É uma história bem complicada do PSD. Nosso ex-governador. Lucas, eu não estou mais na Câmara Municipal de Criciúma. Eu estou já fora. Já está afastado. Já estou afastado, então exatamente agora eu vou poder falar algumas coisas a mais. Opa! Os próximos programas prometem. Os próximos programas... Fofoquinhas do Jorge, um novo quadro. Eu vou trazer aí um pouco mais de informações, já que eu não estou mais vinculado... Pode falar mal de todo mundo, né? Eu posso falar um pouquinho, porque depois eu não vou precisar encontrar lá, sabe? Não vou precisar cumprimentar, então eu vou poder falar um pouco mais. Lucas, vamos falar um pouquinho de um assunto que se o pai assistir esse assunto agora, eu acho que ele vai pirar na batata. Posso, então, transmitir um pouquinho, em 1 minuto e meio, alguns dados sobre as maiores universidades do mundo? Tá, eu vou me preparar para falar dessa notícia. PSD, Arena e MDB dominavam a política. Isso, assim. Muito bem, Ricardo. Na realidade, eles ainda têm um certo domínio, né? Lembrando, essa fala do Ricardo é interessante porque o PSD, ele remonta à época de Vargas. PSD, o PTB, são o UDN, né, União Democrática Nacional, são partidos que remontam ao início ali do século XX, e é muito interessante discutir como esses partidos formaram grandes grupos, grande número de afiliados. Interessante, um dia tu pode trazer o Ricardo para comentar, né, sobre política. Trazer o Ricardo no programa. Seria interessante. Eu não. Seria interessante. Porque muitas vezes na educação... É muito perigoso. Não, mas muitas vezes na educação falta esse esclarecimento do que é política. Ou seja, a ideia do partido político, como é que se formaram esses grandes pai, o grupos. Lucas tá dizendo pra te vir no programa. Seria muito legal. Capaz que o pai vai vir no sábado. Tá descansando. Eu não sei como ele compartilha lá, porque eu acho que ele tava dormindo. Juscelino Grande, líder do PSD. Juscelino desenvolvimentista, né? Vamos pro... Educação pelo mundo? Maiores universidades da onde? Do mundo. Do mundo? Quantas universidades? Na verdade, eu selecionei 10 e pelo número de alunos. Mas eu deixo bem claro aqui e também na nossa gravação. Não é brasileiro, né? Não é. Mas são 10 maiores universidades do mundo, não em termos de desempenho, nem de pesquisa. É de quantidade mesmo. Ou seja, quem tem mais aluno? Aí tu traz isso pro programa, Lucas. Porque é interessante, a gente vai ver um cenário totalmente diferente. Dá licença, vai. Que é? Qual é o país que detém a maior universidade do mundo? Você imagina? Não faço ideia. Lucas. Vamos ver, então. Educação pelo mundo. Hoje vamos conhecer as 10 maiores universidades do planeta. Lembrando que esse ranking leva em consideração a quantidade de alunos, não necessariamente estrutura física ou desempenho acadêmico, mas sim a quantia exata de alunos. 10ª posição, Universidade de Buenos Aires, Argentina, 316 mil alunos. 9ª posição, Universidade Nacional Autônoma do México, 356 mil alunos. Agora vamos passar ao continente asiático. 8ª posição, Sikkim Manipal University, localizada na Índia, conta com 390 mil alunos. Na 7ª posição, novamente uma universidade indiana, a Universidade de Delhi, com 400 mil alunos. Na 6ª posição, viajamos ao Paquistão, Universidade do Punjab, 450 mil alunos.
A quinta posição fica para a Universidade Savitribai Phule Pune, na Índia, 500 mil alunos. Na quarta posição, já rompemos a marca de 500 mil de alunos. Universidade Rangkahang Aeng, da Tailândia, 525 mil alunos. Terceira posição, Universidade de Mumbai, novamente na Índia, 549 mil alunos. Segunda posição, a Universidade Chaudhry Charan Singh, também na Índia, 560 mil alunos. E o líder absoluto é a Universidade Tiburvan, localizado no Nepal, contando com aproximadamente 604 mil alunos. Esse foi o Educação pelo Mundo, investigando um pouco mais sobre as maiores universidades do planeta. Pô, mas é rápido, hein, Lucas? Ainda bem que fez rápido, porque assim, vim trazer universidade por tamanho. O que eu quero saber com o tamanho, Lucas? Na verdade, Jorge, é mais por um ato de curiosidade, né? Porque, não sei se vocês separaram, pessoal, mas países subdesenvolvidos detêm as maiores universidades do mundo. Eu não mencionei nenhum país desenvolvido, só país pobre. Ou seja, eu mencionei aqui da América Latina, México e Argentina, e o restante, China, aliás, Índia, Tailândia, Paquistão e Nepal, Jorge. A maior universidade do mundo é no Nepal, lá na beiradinha do Monte Everest, na Cordilheira do Nossa faculdade, se colocar todas as turmas que estão em aula, daria ali 300 por turma no sábado, olha só, bastante, hein, Stella, mas vocês dão conta no híbrido, né? Vocês têm estrutura para usar o híbrido de forma mais excelente e eficaz, né? É diferente aí da realidade da educação básica. Sim, com né? certeza. De uma estrutura um pouco diferenciada. Até seria um modelo essencial para formar profissionais para num futuro nós tenhamos aí a possibilidade de uma hibridez no ensino. Próximo quadro, Lucas, eu já vou determinar qual vai ser o próximo quadro agora. Fala aí, vamos ver. Levanta quanto gasta por ano essas faculdades e compara com as do Brasil. Interessante, vamos ver. Até porque eu desconfio, isso eu não pesquisei, isso é só uma desconfiança, que essa do Nepal é uma das únicas universidades. Se eu não me engano, eu vou Então, semana que vem eu já vou determinar aqui, Lucas. Vamos tentar ver então quanto gasta as universidades brasileiras e universidades de fora e fazer uma comparação, quem produz mais, quem... Acho que vamos ter algumas positivas aqui, tá? Tipo, a USP da vida ali produz muito. Não. A ideia aqui não é produção. Não, eu digo pelo volume gasto. A ideia é quanto entra e quanto... o custo-benefício. Custo-benefício, vamos investigar. A melhor do Brasil contra a melhor de outros países. Fazer uma comparação aí das universidades brasileiras, quanto que vem de verba todo mês e o que sai de pesquisa. Lembrando, vamos excluir as universidades dos Estados Unidos que são particulares. O governo não mantém. As universidades nos Estados Unidos mantidas pelo governo são comunitárias. Então, na verdade, elas nem chegariam no nível da USP. Pesquisa em qualquer lugar, mas vamos pesquisar. Vai valer a pena. Boa discussão. Isso que é uma boa discussão. E eu vou falar uma coisa já aqui, eu vou adiantar. As universidades brasileiras são as que mais produzem material científico de humanas. Isso. De social. Agora, de engenharia e de exatas, não tem um bom desempenho. Não. Isso aí é pesquisa, isso aí não sei o que estou falando agora. Colocado na 15ª posição. É uma pesquisa que eu trouxe que uma vez e é constatado. Universidades brasileiras, elas são as maiores de pesquisas filosóficas ainda, né? Tava lá apontando. O Ricardo diz, não é qualquer país que libera 800 mil pro Caetano Veloso fazer show com dinheiro da cultura. Não é mesmo. Então. Não é mesmo. Né? Ou pra fazer blogs sem fundamento. Complicado. Aí que está o meu posicionamento de centro-esquerda. Tem determinados absurdos, Jorge. A Estela tá comentando que esses 300 é do presencial. Olha só. Da pós-fórum EAD. Estela, vocês estão com uma estrutura de parabéns. A gente tem que trazer legal. A Estela de novo aqui, Jorge. A Estela tem que voltar aqui. Porque tem muito aluno que manda mensagem no privado perguntando sobre os cursos. E aquele dia nós fizemos um programa muito legal que teve muito acesso no YouTube, né? A gente teve muito sucesso na live, muita pergunta. Essa do Caetano Veloso, que coisa, né? Liberou 800 mil pro show. Não é só pro Caetano Veloso. Nós tivemos aí não só a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela é interessante para quem é pequeno, que deveria incentivar, realmente.
grupos de circo. É legal. Olha, agora, incentivar o Luan Santana a espalhar a cultura do sertanejo no interior de Goiás, aí não dá, né? Aí não dá. Aí é complicado, né, velho? O dinheiro ele não é tão levado a sério, né? Não. Porque, cara, 800 mil para educação, olha, dá pra fazer muita coisa, Lucas. Tu reforma uma escola como colegial. E olha que eu tô falando de um prédio grande. Uma escola pequena aqui, tu faz uma escola do zero com 800 mil. Basta ter o terreno. E olha, ainda dependendo do lugar, tu compra esse terreno. Provavelmente o município já deve ter já um terreno. Já deve ter um terreno. O município tem terreno por tudo, né? Olha, bom, lei de cotas, Lucas, é um assunto que eu deixei por último. Pra encerrar o programa, eu vou falar das cotas, tá? O que tu vai falar pra cotas aí? Porque vai continuar pra semana que vem. Eu sempre sei que as cotas sempre perduram, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu vou falar que foi criado em 2012, né? Certo. As cotas. A lei de cotas é para instituições federais. Então é a lei 12.711, que tem validade até 2022, Lucas. Então, certo. A lei das cotas ela vai se encerrar no que vem, caso o Congresso não renove. Tem tudo para não renovar. Tá? Tem um movimento bem grande para não renovação. Bem grande para que não haja renovação. Isso. A revisão da lei que foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro, que mantém sem partido, ele é um pouco antipático, né? A lei das cotas. Ele nega que o racismo é um problema estrutural no país, né? Ele fala do movimento negro, que ele diz que é um fator preocupante. Ele mexe no vespeiro, né? Ele teme o retrocesso, né, numa política de estudiosos, né? Enfim, ele tem vários pensamentos, né, referente às cotas. Então, o processo de revisão que é previsto lá no 7º artigo da lei, ele deve acontecer no ano 2022, que é o ano eleitoral. Isso. Né? Então, a polarização política ela está mais exacerbada, né? Com certeza, Jorge. O José Vicente, que é o fundador da Universidade Zumbi dos Palmares, bem conhecida essa universidade. Vou até alertar, um homem negro. Isso é importante dizer, que ele é alguém que ele é a favor das cotas. Defensor de movimentos, né? É completamente compreensível, né, Jorge? Ele diz, abre aspas, não só temos um temor, como justamente por conta disso, já estamos junto com outras instituições criando uma grande frente em defesa da renovação da lei das cotas. Ele é sociólogo e ele é advogado, né? Ele lembra que as cotas da magistratura, do Ministério Público e do Serviço Público Federal também estão subordinados a essa mesma legislação que é a lei de cotas. Isso. Ele diz, abre aspas, na hipótese de a lei não ser prorrogada, nós teríamos todas as políticas de cotas canceladas em nosso país, o que seria um absurdo, uma perda inominável, tendo em vista que as cotas não conseguiram dar conta ainda do que elas se propuseram. Essa é a notícia. Deixa eu só voltar pro Face e a gente volta. Cláudia Leite, 2 milhões. O pai tá ainda trazendo... o que eu falei. Nós tivemos o caso do Luan Santana, que virou um escândalo. Com certeza participaremos do programa. Vamos agendar, Estela. Isso sim é cultura. Então, a lei das cotas é o seguinte, gente. Ela, em 2022, ela vai ser revista. Vai. O que vai acontecer quando ela for revista? De acordo com as falas do atual presidente, e entendendo o cenário de 2022, que será um cenário de campanha política, né? O sistema político ele fica fragilizado, né? A gente percebe aí que essa lei provavelmente será cancelada. Claro, ela vai passar em votos por votação no Congresso, né? Vai. Não é simplesmente o presidente cancela, não é assim que funciona. Ele vai ter negociações, né? Até porque não estamos falando de um regime moderador, ou seja,
tem ali o legislativo que vai decidir, né? Claro que é a opinião dele. Tem que incluir nessas cotas para ganeses e venezuelanos. A opinião do nosso público, né? A gente aceita a opinião do público. Gente, a lei da cota eu acho que eu vou trazer semana que vem. A gente tem que trazer alguém, Lucas, da direita e da esquerda para falar desse assunto. Não, eu acho que não cabe nem direita e esquerda, mas sim não alguém é, porque a direita é contra e a esquerda é a favor. Por isso que eu disse, Lucas, nós faz de bobo. Não, tem gente que é de direita que é a favor, tem de gente de esquerda que é contra. Não conheço ninguém de direita que é a favor. Eu conheço. Quem? Conheço. Professor? Não, alguns colegas. Cristiano? Não, empresários. Sim, tem. A gente acha que não, mas tem... é um número... Ah, não, número reduzido. Mas eu tô falando da questão ideológica de partido mesmo. Eu acho que até o contexto político nem vem a calhar, Jorge. Eu acho que assim, ó, tem mais... Como que não, Lucas? É um projeto que vai ser votado no Congresso. Vai ser renovado, né? Mas assim, é renovado de acordo com a ideologia política. Mas o centro vota a favor das cotas. E tem partes do centro que não. É nisso que eu me baseio. Não, mas centro a gente não pode se basear em centro. Eu tenho um abuso com o centro. Eu tenho um abuso com o centro. O centro é pelo menos 270 deputados. O centro tem um abuso, é igual a abstenção de voto. O centrão pra mim, centro é a mesma coisa. O centro dá... Só que o Bolsonaro tá no centro. Então... Agora vamos oficializar. Jorge, qual é a tua posição sobre a política de cotas? Eu não vou falar aqui. Não vou falar. Vai guardar pra semana que vem? Guarda pra semana que vem. Ah, tá com medinho? Não. Tá com medinho da nossa audiência. Não, eu não tenho, eu não sou a favor. Não é a favor? Não então sou a favor da lei das cotas. Eu não sou a favor. Eu sou favorável desde que seja uma medida paliativa para que aos poucos elas desapareçam. Como o projeto de lei foi encabeçado. Assim como eu já falei, Lucas. Cota social favorável. Nossa, sou muito favorável. Por exemplo, cota para estudante de escola pública, do ProUni. Eu acho que não era necessário cota se tivesse uma outra estratégia. Nesse ponto. Sabe? Se assim, se fosse partido do pensamento de que o branco, o negro, o rico e o pobre, eles podem avançar na cultura, na educação, no social, do mesmo ponto de partida, não era necessário a cota. É nisso que eu acredito. Sim. Porque quando a gente fala da lei da cota, é porque nós estamos aí tendo distinções sociais. Sim. E algumas pessoas... E não tá... Só que assim, Lucas, a gente tem que parar pra pensar que nunca foi igualitário. Nunca foi. O sistema social. Não. E antes, antes quando o negro não podia nem entrar numa sala de aula, né? A gente lembra, a gente estuda, né? Época que um negro não podia estudar junto, assim como a época que a mulher não podia estudar junto com salas que tinham homens. Sim. Né? Que a mulher não podia estudar, o negro passou por isso. Depois a gente vem aí com a ideia LGBT dos transexuais, travestis, dos homossexuais, que eles não podiam ter acesso a pastas educacionais por conta de orientação sexual. Então, assim, a discussão é longa. Mas, assim, determinar sou a favor e sou contra, tem coisas dentro da lei da cota que eu acredito que funciona. Também. Mas eu não sou a favor da lei da cota como está hoje. Cota étnica, cota racial que chama. Porque essa lei de cotas, Lucas, se tu parar pra pensar, ela não igualiza. Não, como o Ricardo deixou um comentário, eu sou extremamente contra porque discrimina. Aí é que está. Eu acho que a política de cotas idealizada em 2012 ali foi aquela medida paliativa, ou seja, parecido com a política que eles quiseram criar da educação especial. Isso, lembra muito. Me lembra muito que eles queriam o quê? Então tá, não tá funcionando, então a gente pega e separa e não rolou. Não. Então a das cotas é como se tivesse... Bom, eu não vou entrar em detalhe. Mas assim, Jorge, só que a gente tem que encerrar o programa. A gente tem que deixar bem claro para nossa audiência que a cota social ela é diferente. Por exemplo, assim, quando tu fala do ProUni ou quando tu fala do acesso... Não, aí a gente tá falando de cota social em referente à assistência financeira. Isso, por exemplo, assim, eu não acho justo que a universidade pública receba só
filhinho de magnata. Por exemplo, assim, eu estudo numa escola bem ruim, aí tem a universidade pública. O cara estudou a vida toda na escola particular, aí depois quer a universidade pública. Mas aí pera. Aí, Lucas, a gente tem que pensar assim, ó. Quando a gente fala de uma assistência social em questão de investimento financeiro, a gente não tá entrando aqui no mérito de cota racial ainda. Isso que eu disse, por isso que eu falo, a cota social, né, econômico-social, seria muito mais eficiente. Porque assim, ó... Sempre, né, mais eficiente. Colocar um patamar, assim, do branco e do negro e colocar em escalas foi o que fez criar essa lei. Né? Porque discrimina também de uma maneira ou outra. Cria grupos. E a segregação, como a gente estuda, né, lá na faculdade, né, os grandes pensadores esquerdistas, principalmente, é colocar em eixos de de segregação, ele vai muito longe daquela inclusão, né? Que a gente, quando fala de inclusão, as pessoas lembram de deficiência, mas não. Na realidade, o sistema de inclusão é um sistema que tem que acontecer em toda a sociedade, com todas as pessoas, né? Mas o sistema de inclusão, a gente tem que entender uma coisa, Lucas. Ela nunca vai existir no seu todo. Não, né? Totalidade não. É algo sempre construído. E a lei de cotas, muitas vezes, em alguns espaços brasileiros, em alguns sistemas financiadores de educação, ele segrega muito. Também. O Pelé não foi aceito no Palmeiras quando começou a jogar por causa do racismo. Exatamente. Então a gente vem aí patinando. E aí eles quiseram com a lei das cotas como que se derrubasse isso. Mas a gente tem que entender que não é uma lei de cotas que vai interromper o racismo. Não. Eu acho que, na verdade, ele nem foi o objetivo de combate ao racismo. Na verdade, foi dar visibilidade. Por isso que eu acho que Mas não resolveu. Não, resolveu não. O que a gente vai ter que avaliar quando a gente trouxer uma pessoa para o debate é alguém que tenha participado dessa política de cotas. Entendeu? Alguém que tenha feito usufruto. Eu participei da política de cotas. Como eu me beneficiei? Eu acho que mudou de determinada maneira a minha vida. Eu tive acesso a coisas que eu não teria se não fosse a política de cotas. Nós teremos que não só colocar uma pessoa... Lucas, mas para encerrar eu vou falar uma coisa. Quantas pessoas que a gente conhece que são negras tinham condições financeiras e entraram no mestrado usando a cota? Eu conheço. Tu conhece? Conheço. Não conheço. E aí? Complicado. Então, semana que vem a gente vai trazer esse assunto para discutir melhor, Sim. né? Até porque vai estar em trâmite aí a semana toda. A gente tem que lembrar que a lei do deficiente entra no das cotas, tá? Sim. Entrando das cotas. Então, semana que vem a gente vem, traz mais assuntos, vamos falar das cotas e outros. Lembrando que a gente vai dialogar com a Sensupeg para falar um pouquinho mais do sistema híbrido. Vai ser um prazer recebê-los, falar um pouquinho das pós que eles estão apresentando. Fui conhecer o espaço físico excelente. Descobri várias novidades sobre outros polos Sensupeg. Legal. E vamos pra gente divulgar os trabalhos que são feitos. Trabalhos excelentes e dentro de empresas. Que legal, eu achei bem bacana. Que legal. Sábado que vem, às 14 horas, aqui na Rádio 87.9. Se quiser rever esse e outros programas, você pode olhar no Facebook, tanto da rádio ou no canal do YouTube do Lucas Sequinel. As notícias que nós divulgamos aqui estão no blog Educação Ação Spot. Dá uma acessada, se inscreva no nosso blog, né? E temos o Instagram, @educaçãoação20. Você pode ir lá nos seguir, que sempre quando temos informações novas, é lá no sobre educação, é lá no nosso Instagram, @educaçãoação20. É uma boa semana, bom final de semana, se cuidem. Segunda-feira é dia de trabalho, nada de folga pra gente. Com certeza, estaremos lá na Labuta. Educação, segunda-feira, volta. Eu volto a trabalhar em sala de aula na quarta e o Lucas na quinta, né, Lucas? Isso, na verdade já segunda porque é sistema municipal e estadual, por isso que... Tô no privado também, então tem ali segunda-feira, o Salvaro manda a gente trabalhar. Haja coração, né? Haja coração. Vamos trabalhar, né? Não então tem nada de carnaval. Bom final de semana, se cuidem, tenham uma boa semana. Sábado que vem, 14 horas. Um grande abraço, fui. ZYV 270,